uma passagem bíblica muito conhecida. Mas nós vamos atentar hoje, irmãos, porque às vezes as pessoas estão dentro da igreja. Olha, a pessoa pode estar na melhor igreja da face da terra, mas se o coração dela não estiver aberto, e se ela mesma, a pessoa, com a sua consciência bem alerta, não estiver atenta à palavra de Deus, você pode ter certeza, ela cai no esfriamento. E nesse esfriamento, meu irmão, infelizmente, o diabo entra. Às vezes o diabo brinca com o cristão por negligência, irmãos. Pela forma como ele está servindo a Deus, ou melhor, ele nem está servindo. O Senhor Jesus, eu não vou falar das 7 cartas, nem de nenhuma carta do Apocalipse, só fazer alusão a uma parte que Jesus falou na primeira carta com a igreja de Éfeso. O Senhor Jesus falou uma coisa que todo cristão que tem consciência, irmãos, de valores, ele deve atentar. E o que? Jesus disse que tinha contra aquela igreja uma coisa, que eles haviam deixado o primeiro amor. É bom a gente ler, é só um versículo. É no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4. Então, livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Quem quer ler comigo? Vamos juntos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se a sua Bíblia diz a palavra caridade, caridade no caso é o amor de Deus, né? Mas a palavra correta, ou melhor, a tradução mais explicativa, mais forte. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Aqui Jesus usa o pronome para se dirigir somente a essa igreja. A igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti. Depois que ele faz os elogios a essa igreja, que você vai ver em casa com calma, você vê os 3 primeiros versículos, mas você chega nesse, ele diz, eu tenho, porém, contra ti. Olha só, Jesus dizendo, eu tenho isso contra você, que deixaste o teu primeiro amor. Às vezes o cristão acha que é normal ele, passar por um período de esfriamento, ou seja, eu estou lá assim, estou meio desanimado, Isso é um erro, irmãos. Esforço. Um esforço para servir a Deus com amor e, de preferência, intensificar esse amor à medida em que nós vamos conhecendo melhor a Deus. Uma coisa é a pessoa recém-convertida, ela sente alegria, ela sentiu paz, ela está entendendo. Outra é quando você já tem a segurança realmente, que você conhece os seus direitos, você já sabe a posição que você ocupa no mundo espiritual. E às vezes o cristão ele não valoriza isso. E hoje nós vamos falar exatamente de valores. Esse é o assunto do nosso culto hoje. Valores. Quais são os meus valores? Nós temos de trazer para o pessoal, o campo pessoal. Como Jesus falou aqui com a igreja de Éfeso. Tu deixaste o teu primeiro amor. Falou com aquela igreja. Então, irmãos, nós vamos hoje, numa parábola muito conhecida de Jesus, observar os valores e desvalores. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Porque nós vamos lá na parábola do filho pródigo. Essa parábola está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas e ela inicia-se no versículo 11 com o título A Parábola do Filho Pródigo. E começa assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda.
Dá uma paradinha aqui. Meu Deus, nós sabemos que por lei a herança dos pais é dos filhos. O patrimônio dos pais vai passar para os filhos. Mas o rapaz é um jovem. Pelo amor de Deus, o pai está vivo. Ele está na casa do pai. Ele já desfruta de tudo. Não é o momento de repartir os bens. Ainda não. Normalmente a partilha se faz após a morte. E é justamente o caçula, o caçulinha. Pai, me dá parte dos bens. Dá o que me cabe, o que é meu. Irmãos, esse moço não tem noção do que ele está fazendo. Que isso? Ele vai pegar o dinheiro e vai se afastar do pai. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Tudo que ele ansiava, pelo que ele se iludiu, ele queria ir para longe do pai, porque perto do pai é obediência. Junto do pai ele teria de se submeter. E ele quer usar de uma liberdade para a satisfação das suas vontades. De vez em quando a gente escuta isso, irmãos. Há muitos anos atrás, num evangelismo, num certo bairro, onde a moça congregava e de repente ela começa a se envolver com umas amigas e deixa a igreja, deixa a casa de Deus, casada, com filhos, começa a se iludir com o mundo, e a primeira coisa que acontece é que o casamento acaba. Muitas amigas, muitas amizades, muitos conselhos de amigas: você é uma prisioneira, você só vive para cuidar de criança, só vive para cuidar de marido. E jogou o casamento pro alto. O marido caiu nas drogas. Quando ela estava buscando a Jesus, através dela ele ficou liberto. E agora? Agora está todo mundo no mundão. O casamento acabou. E ele está fundo nas drogas. E passa um tempo e ele, numa overdose, vai embora e morre. Morreu. E aí ela fica com filhos para cuidar e sem saber o que fazer. E erro em cima de erro e pecado em cima de pecado, até que vai lá na lama. E um dos filhos cai com uma doença grave, aí lembra tudo que eu aprendi. Puxa, eu estava bem. O marido já estava começando a se inclinar. Já estava liberto, já não usava mais nada, nem drogas, nem álcool. Ele estava empregado. Eu fazia uns trabalhos em casa para colaborar e a família estava bem, não faltava dinheiro, não faltava a comunhão familiar. Mas no início do desvio, alguém foi evangelizar e... Não, eu já conheço isso tudo. Vocês de igreja são os prisioneiros. Vocês ficam com essa Bíblia, tudo é na Bíblia, vocês são prisioneiros. Eu saí da prisão. E voltou com o filho quase à morte. A misericórdia de Deus é grande e o curou. Viúva jovem, tendo que trabalhar duro para sustentar a casa toda, porque o marido vivia mais desempregado que qualquer outra coisa. Esse moço, o filho pródigo, irmãos, o primeiro grande valor que ele está deixando é o amor do pai. O amor do pai. Porque o pai o ama. E ama muito. Pastora, mas por que o pai repartiu e logo deu o que ele queria?
Porque esse pai é Deus e ele não prende ninguém pela força. A Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E se ele não foi sensível ao coração do pai, de nada adiantaria ele estar de corpo presente na casa, com o coração feito de pedra, com raiva do pai. Porque ele queria aproveitar a vida. Ou melhor, ele queria desfrutar do prazer ou dos prazeres da falsa liberdade. A primeira coisa que acontece, irmãos, quando a pessoa esfria o seu coração, deixa de amar a Deus de verdade, é que ela logo quer abandonar também a igreja. A pessoa, quando sai da igreja, ela já estava fria na fé há muito tempo. Ela já estava enjoada. Os cultos já eram um fardo, não um prazer. Ela já estava cansada daquilo que o mundo chama de rotina. Trabalho, igreja, casa, família. Esse foi um outro caso. Há 25 anos atrás não havia tratamento para HIV. E aí o moço chegou à igreja com 30 anos de idade. Ele vendia o corpo e chegou quase no último estágio do vírus. Extremamente magro, pele e osso, quase não conseguia ficar de pé, mas ouviu. E o desespero pela vida foi tão grande, tão grande, tão grande. E ele abriu o coração. E por incrível que pareça, começou a ganhar peso. A diarreia acabou, as náuseas acabaram, o organismo já estava aceitando os alimentos. E não demorou muito tempo, ele estava com uma aparência normal. Passado um tempo, pelos exames, a ciência não detectava o vírus. E aí, feliz da vida, servindo a Jesus. Corpo normal, peso, o mesmo peso de antes da doença, estava ótimo. E aí, Jesus abriu uma porta de emprego. E o moço começou a trabalhar. E a família toda feliz. E lá está o moço trabalhando. E passou-se menos de 2 anos. E aí eu vi que o moço estava vindo muito pouco aos cultos. Não foi aqui. Ele estava indo pouco à igreja. Chamei um dos pastores e disse: olha, converse com o moço e diga a ele que ele se esforce, mas fique agarradinho com Jesus, mas bem agarradinho, porque Jesus é a vida dele. A vida dele está em Jesus. Enquanto ele estiver em Jesus, ele está junto à fonte das águas vivas, ele está recebendo o pão vivo que veio do céu, ele está bebendo remédio da palavra de Deus, porque ela é remédio. E ele vai viver. Ele virou-se para o moço e disse: essa vida aqui é uma vidinha. Porque eu só estou trabalhando, vindo para culto e indo para casa. E o moço me trouxe o relato. Eu disse: ele não dá um passeio porque ele não quer. Ele não vai a uma praia porque ele não quer. Ou quais as intenções com que ele iria à praia? Quais as intenções com que ele faria uma viagem? Depende. Jesus disse: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Para onde você for, Jesus está no seu coração. Sua Bíblia está dentro da mala. Você tem a fonte. Eu falei, entendi. O coração do moço está no mundo. E voltou a frequentar os mesmos lugares com os mesmos amigos. Não levou um ano e estava caído de novo. E quando a doença veio para arrebentar, e o moço partiu. Não, calma. Família pediu um socorro. Mandei visita. E o moço no hospital morrendo disse: essa vida de crente é uma vida de prisioneiro. Essa vida de evangélico é uma prisão. Jesus estendeu as mãos para ele, mas ele virou o rosto para o lado. Ele não aceitou as mãos de Jesus. Esse moço aqui, o filho pródigo, ele está deixando o maior valor que um ser humano conquista ainda neste mundo: o amor de Deus. Por que as pessoas não valorizam o amor de Deus, irmãos? É uma das coisas que nós mais vemos hoje. São adolescentes, jovens, abandonando casa paterna, abandonando pai e mãe por amigos, pelas falsas alegrias, pelos falsos prazeres, que são as seduções que o mundo oferece, ou seja, o mundo seduz com falsos prazeres, a bebida, muitos amigos, ou aquele grupinho de amigos que está sempre puxando para o pecado, para a carnalidade, aqueles prazeres momentâneos. Então, o primeiro valor, grande valor, o maior de todos, que o filho pródigo está deixando, que este moço está deixando, é o amor do pai. Porque o pai o ama profundamente. E eu vou continuar então, porque eu parei no versículo 13. E havendo ele, eu vou voltar no 13, que diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então o que ele queria era gastar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque, irmãos, a nossa cultura aqui ocidental, eu não sei o que acontece, mas as pessoas gostam demais de gastar. É impressionante como as pessoas não são, as crianças não são criadas, ensinadas numa base doméstica de economia. Hoje acontece uma coisa muito interessante. Tudo que a criança quer, papai e mamãe dão. Eu quero, já estão dando. O olhinho bateu na vitrine, ai que lindinho, ele gostou. Saiu uma marca famosa, estourou a fama, a criança quer, papai e mamãe já compram. Então o que acontece é que o dinheiro não tem mais valor. Eu lembro, irmãos, antigamente, quando eu era criança, uma roupa nova era no dia do aniversário e no Natal. Só no Natal tinha uma roupa nova e no dia do aniversário. Fora isso não tinha. E com muita luta. Pastora, mas isso não é vida. Pois é, irmãos. Mas hoje as pessoas brincam com dinheiro e só gastam. A criança não tem uma base doméstica de economia, não tem. Irmãos, a nossa cultura aqui ocidental, eu não sei o que acontece, mas as pessoas gostam demais de gastar.
É impressionante como as pessoas não são, as crianças não são criadas, ensinadas numa base doméstica de economia. Hoje acontece uma coisa muito interessante. Tudo que a criança quer, papai e mamãe dão. Eu quero, já estão dando. O olhinho bateu na vitrine, ai que lindinho, ele gostou. Saiu uma marca famosa, estourou a fama, a criança quer, papai e mamãe já compram. Então o que acontece é que o dinheiro não tem mais valor. Eu lembro, irmãos, antigamente, quando eu era criança, uma roupa nova era no dia do aniversário e no Natal. Só no Natal tinha uma roupa nova e no dia do aniversário. Fora isso não tinha. E com muita luta. Pastora, mas isso não é vida. Pois é, irmãos. Mas hoje as pessoas brincam com dinheiro e só gastam. A criança não tem uma base doméstica de economia, não tem. Eu vejo aqui pela igreja. Fazemos de vez em quando a feirinha com as crianças. E lá vão elas então fazer as compras. Eu nem peço que os pais deem dinheiro de verdade. A gente dá o dinheirinho de brinquedo. Mas ensina a eles os valores. E cada um recebe uma mesadinha. E lá vão eles fazer as compras. A gente monta assim e dizemos para eles, são lojinhas. Tem a loja, vai lá, vai na padaria, vai no hortifruti, tem as frutas, vai na casa de bijuteria, então vai lá nas joias, vai na livraria. Vamos lá. E tem a doceria também. E aí eles vão. Mas eles só vão depois de umas boas aulas de economia. Para saber que, primeiro, se serve a Deus. Segundo, eu não posso gastar tudo. Porque se eu gastar tudo, eu fico sem nada. Eu vou precisar. E eu vou ter que pedir. E papai do céu não quer filho pedindo. Então vamos organizar. Esse filho tinha tudo na casa do pai. Ele tinha tudo. Pai, me dá meu dinheiro, pai. Sou eu e meu irmão. O senhor está aí cheio de propriedades. Tem esse fazendão aqui. O senhor tem casa alugada. O senhor tem... Vê lá, pai. Vê quanto dá isso tudo aí. Me dá minha parte. Eu quero meu dinheiro. Por quê? Porque o coração estava no mundo. Porque eu quero aproveitar a vida. Eu quero ir a baile, eu quero ir a festa, eu quero meus amigos, eu quero. Assim são as crianças. Crianças assim, eu quero. Eu quero. Uma coisa que me impressiona, irmãos, é que os pais hoje não sabem dizer um não. Parece que falar não tem espinho na boca. Parece que a língua fere. No mínimo ou no máximo que faz espera um pouquinho, mas vai dar. E a criança não sabe valor de nada. As crianças hoje não sabem valor de nada, nada. Não sabem valor de nada. E aí depois dessa feirinha, lá fui eu fazer o meu questionário com as crianças. Peguei algumas ainda no pátio, depois no hall, depois da comprinha. Eu falei, e aí, herança, vamos lá. Fez boas compras. Ah, meu dinheiro acabou, quero mais. Falei, mas é assim? Eu falei, olha só. Papai trabalha, não trabalha? Meu pai trabalha. Sua mãe trabalha? Minha mãe trabalha. Falei, então. Eles trabalham o mês inteiro para ter dinheiro. Não, tia pastora. Eles vão no banco, o banco dá dinheiro para eles.
Falei, você está acostumado aí no caixa eletrônico com o papai, com a mamãe, aí a máquina solta dinheiro para eles. Isso mesmo. Isso mesmo. Pai e mãe que nunca ensinaram que para o dinheiro estar lá no banco, eles ralaram durante um mês. Sim ou não? Tá aqui, meu irmão, o filho mimadinho. Pai, me dá minha parte aí, pai. Quero meu dinheiro. Me dá meu dinheiro que eu vou viver minha vida. Isso aqui é uma prisão. Você fica me cobrando as coisas. Fica me proibindo disso, me proibindo daquilo. Porque pai faz isso. Filho, essa amizade não serve. Filho, tal hora você tem que estar aqui. É criança, é adolescente. Quero fazer trabalho na casa de fulano. Vem cá, vamos conversar. Vamos trazer o fulaninho para cá. Isso é uma prisão, poxa. Isso é uma prisão, estou numa prisão, não posso fazer nada. Meus amigos da minha idade, eles aproveitam a vida, eles curtem a vida. Poxa. Pai. Meu pai. Eu sou jovem, pai, cheio de força, cheio de vigor. Domingo só quer que eu vá para a igreja. Domingo só me leva na igreja, na força. Para, pai. Para, pai. É esse jovem aqui. É o retrato de muitas crianças, adolescentes e jovens, irmãos, que estão na igreja ou que estão ainda em casa. Se os pais educam e ensinam, isso aqui é uma prisão. Mas é o caso de muito adulto, irmãos, que não valoriza, que ainda não deixou a ficha cair, que depois que aceitou a Jesus, recebeu Deus como Pai. Você tem o amor do Pai. O amor do Pai. Mas para desfrutar desse amor, nós temos a sua lei. A Bíblia é a lei de Deus na nossa vida. E essa lei aqui tem que ser cumprida, meu irmão. Porque o salário do pecado é a morte. Então o moço está aqui iludido. Quer aproveitar a vida? Fica aí essa vidinha, igreja, fazenda, e trabalha, e faz isso aqui, faz aquilo ali, pai só sabe mandar, faz isso, faz aquilo. Muita gente, irmãos, está nas igrejas, mas não valoriza o que recebeu, os valores, o tesouro, o maior valor de todos que um ser humano alcança neste mundo, irmãos, é a salvação eterna. O amor do Pai. Esse moço tem o amor do Pai e todo o conforto da sua casa. Mas ele não está dando valor nenhum, porque o coração dele foi lá para o mundo. O coração dele foi lá para fora. Nós devemos fazer algumas perguntas a nós mesmos de vez em quando. Onde eu estou colocando o meu coração? Onde estão meus pensamentos? Ou o que está aqui dentro dessa casa, que é o corpo? O que está trabalhando? Por isso que de vez em quando, irmãos, nós temos de participar de cultos como cultos de semanas de santificação, de humilhação, para chegar até encerrar um trabalho uma madrugada e passar a madrugada e derramar o coração de Senhor, não deixa eu errar, me mostra, me ajuda. Não é só ficar, sai diabo, tá amarrado, sai diabo, tô pisando, parar com essa meninice. Só existe autoridade sobre o diabo se houver submissão a Deus. Não se pode inverter essa ordem. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por que ele foge? Porque você está nos braços do Pai, meu irmão. Eu sozinha, você sozinho, ninguém tem poder nenhum não, meu irmão. Pode parar com isso. Sai, diabo, sai, pode parar.
Mas agora esse moço vai para uma terra longínqua, irmão. Ele vai para longe, muito longe. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Nesse versículo 14, o que eu contemplo? Eu contemplo assim: a nossa vida é uma vida de plantação e colheita. O que eu estou plantando hoje, eu vou colher futuramente. Posso não colher de imediato, mas que vai haver colheita, vai. O salário do pecado é a morte. A partir do momento que começa a se inclinar para o pecado, literalmente já está atraindo a morte. Ou seja, o diabo vai vir. Não tem como ele não vir. Porque a morte é o fim da comunhão com Deus. Ou seja, está morto espiritualmente. Então esse moço, enquanto o dinheiro dele durou, ele estava ainda desfrutando da plantação que ele havia feito no passado. Herdeiro e filho. Enquanto ele esteve perto do pai, enquanto ele esteve junto do pai, ele tinha riquezas. Mas ele obedecia, ele não dava valor às riquezas, mas obedecia. Mesmo contra a vontade, ele obedecia. Então, querendo ou não, ele fez uma plantação. A pessoa vem para a igreja, irmãos, ela se santifica. Ela começa a entender a palavra, ela vai deixando os pecados e vai se limpando, vai se lavando, vai se purificando. À medida em que vai se purificando, vai chegando mais perto de Deus, mais perto de Deus. E ela vai se enriquecendo, vai melhorando, é saúde, muita paz. E aí, com um pouquinho de entendimento, a bênção da prosperidade vai vindo. Então ele ainda estava com o resto da colheita da plantação que o pai havia feito, e ele, junto com o pai lá, herdou. Então ele tem alguma coisa por um tempo, só que agora ele gasta tudo. Irmãos, a pessoa que se afasta do amor de Deus, ela vai gastando a sua paz. Chega um momento em que ela cai num vazio tão grande, tão grande. Olha, quando a gente pega um desviado que volta num fundo de poço, irmãos, é triste. Você pode imaginar uma pessoa que abandona Jesus, o grande amor do Pai, ela abandona. E ela vai caindo no pecado, caindo, até que ela cai no vazio pior do que ela estava antes. Você pode imaginar uma pessoa que estava saciada, alegre, que evangelizava, que falava do amor de Deus, que dormia um sono tranquilo, cheio de paz. Se o relógio não despertasse, era até difícil acordar. E agora essa pessoa está numa fome de Deus, ela está faminta. Além do vazio, vem o medo, o pavor, o pânico. Como eu recebo pessoas assim, em pânico, um vazio, um buraco. Ele gastou todas as riquezas dele, indo para longe do pai. Quanto mais se distanciava do pai, mais faminto ele ia ficando. Só que no início ele não percebeu. A pessoa que desvia, irmãos, que abandona a palavra de Deus, que abandona o Espírito de Deus, no início ela não sente não, porque ela ainda tem riquezas. Quando ela sai da igreja, ela ainda está bem. Só que isso vai durar um tempo. Por quê? Porque ela tem uma colheita que parou. Enquanto houver aquele suprimento, ela tem. A pessoa que desvia, por um tempo ela tem paz, por um tempo ela ainda tem alegria, mas ela vai gastando. Eu vou ler de novo aqui. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Por quê? Porque agora não está mais
se alimentando na casa do Pai. O alimento que o Pai dá, o mundo não dá, meu irmão. O mundo dá falsas alegrias, mas alimento que sustenta é Jesus, o pão da vida. E ele não está mais comendo esse pão. Ele não está comendo o pão da casa do Pai. Ele comeu dos falsos prazeres, do banquete de Satanás. Quando a pessoa dizia, irmãos, pelo prazer do mundo, literalmente, Satanás oferece um verdadeiro banquete de seduções. É prazer de sexo, é prazer dos amigos, é prazer nas diversões, é passeio daqui, é passeio dali, é prazer nas conversas livres, ou seja, falo como todo mundo fala. E aí, ele gastou tudo. A pessoa que desvia por um tempo, aparentemente ela fica bem. Meu irmão, quando terminar o último gastozinho, ou seja, o coração vazio, acabou, meu irmão. Um desespero. O desviado, que foi cheio do Espírito Santo, o desviado, que esteve nos braços do Pai, de verdade, nos braços. Meu irmão, quando ele acorda, que ele está sozinho, quando o mal ataca, que ele grita o nome de Jesus e não consegue nada. Se há tempo de voltar, o estado é triste demais. O estado de um desviado é triste demais. E quando tem tempo de voltar, quando há tempo, quando ele volta, tempo hábil, sem ter sofrido uma perda, até mesmo, irmãos, da própria vida, ou de parte do seu corpo. Certa vez eu vi um testemunho de um jovem. A mãe era de uma igreja e o filho foi criado na igreja. Ele ia para a escola bíblica, ele ia para a juventude, mas aí desviou por causa dos amigos e foi para o mundo. E acabou se envolvendo com coisas erradas. E se viu numa cilada e levou um tiro numa perna. Só que ninguém deu jeito naquilo. Bateu-lhe uma infecção, a coisa agravou e o moço perdeu a perna. Depois que ele perdeu a perna, ele pediu perdão para a mãe e voltou para Jesus. E quando ele dava o testemunho dele, ele dizia: minha vida foi preservada, mas não tenho uma perna. Irmãos, é muito triste quando a pessoa está dentro da igreja e não percebe o seu esfriamento. O cristão, ele tem de viver uma vida de esforços. E um dos esforços que se deve fazer, se não o maior de todos, é literalmente, irmãos, alimentar a fé. Ou seja, a cada dia fortificar no coração a alegria de servir a Deus, de ter a simplicidade da palavra, dessa vida gostosa de estar na casa do Pai. Porque o primeiro grande valor que esse moço abandonou foi o amor do Pai, mas o segundo foi a casa. Quando ele saiu da casa, ele saiu de debaixo do teto que o protegia. Enquanto uma pessoa está firme com Jesus, irmãos, com a sua fé alimentada, segura no nome de Jesus, amando o Pai, todas as vezes que ela invocar o nome de Jesus, o poder de Deus é derramado. O diabo não brinca com essa pessoa. Por quê? Porque ela está nos braços do Pai. Porque ela habita no esconderijo do Altíssimo. Porque ela está protegida. Ele deixou o amor do Pai. E ele deixou a proteção da casa paterna. Com a sua fé alimentada, segura no nome de Jesus, amando o Pai,
todas as vezes que ela invocar o nome de Jesus, o poder de Deus é derramado. O diabo não brinca com essa pessoa. Por quê? Porque ela está nos braços do Pai. Porque ela habita no esconderijo do Altíssimo. Porque ela está protegida. Ele deixou o amor do Pai. E ele deixou a proteção da casa paterna. Versículo 15. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Sabe por que Jesus... Isso aqui é uma parábola. Parábola do filho pródigo. A parábola é uma história fictícia que vai retratar uma realidade. Ou seja, Jesus está trazendo aqui ensinamentos gloriosos. Então, criou essa história. E aí ele está dizendo, ele perde tudo, gasta tudo, e o único emprego que aparece para ele é cuidar de porco, de porcos. O que para o judeu era deprimente, porque o judeu, o povo de Israel, pela lei de Moisés, tinha o porco como imundo. Porco era um animal imundo que o judeu não queria. O povo de Israel não come carne de porco, por causa da lei de Moisés. Então, Jesus está dizendo, olha o que ele consegue na vida. Cuidar de porcos. Então agora eu quero te contar. Porque o moço chegou à nossa igreja. Quantos casos, né? O moço chegou à nossa igreja com o casamento destruído. E buscou a Jesus e a esposa veio. E se converteu. E o casamento foi reconstruído. Que maravilha, 2 crianças, família super abençoada. E o moço trabalhava numa rede bancária. Mas aí passaram-se os anos. A esposa se apegou tanto a Jesus e ele foi esfriando, esfriando, esfriando. Começou com as amizades, com os amigos. Aquela famosa sexta-feira que saía do trabalho e já ia para o bar. Ele voltou a essa vida. E aí passou o tempo. E ele perdeu o emprego, porque a esposa também esfriou e foi embora. Ele perde o emprego. E a gente procura saber da família. Não, a gente está bem, estamos muito bem. Nosso casamento está maravilhoso. Essa vida de evangélico é uma prisão. E eu digo, meu Deus, o que é com essa gente? Ah, domingo a gente passeia, a gente vai à praia, a gente curte família, a gente viaja. Ou seja, eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber de igreja. Mas a igreja é a casa de Deus. É o lugar onde os filhos estão reunidos. É o lugar onde nos assentamos à mesa e comemos o pão da vida. Tá bom, fiquem à vontade. Passam-se uns anos. E um dia, tem um pequeno engarrafamento no bairro. E tem os caminhões encostados, recebendo uma carga de um mercado que estava... Uma carga que era lixo. E quem vem carregando uma caixa no ombro e vem em frente ao meu carro? Eu baixei o vidro. Falei, moço, há quanto tempo? Eu falei, esse é o seu trabalho? O moço trabalhava numa rede bancária. Com uma canetinha na mão. E eu falei... É porque o caminhão está levando essa carga de lixo. Eu falei, o senhor está carregando? Não, por favor, não menospreze o pessoal da limpeza. Meu Deus, que gente maravilhosa e que trabalho maravilhoso. Sem esse trabalho, a cidade viraria um lixo. Mas não era para ele.
Ele era bancário. Eu estou desempregado e não consegui nada e tenho que dar sustento à família e eu não estava conseguindo nem de faxineiro. Foi isso aqui que apareceu. Carregando caixa nos ombros de lixo, de cereais bichados e frutas estragadas. Um peso. E eu falei, eita. E eu falei, amigo, o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Lembra? Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí o trânsito andou e eu tive que andar, mas eu parei ainda e disse, volta enquanto é tempo. Mas não voltou. Não sei. Você pode ler de novo o versículo de número 15, por favor? E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém dava. Eu acho interessante, irmãos, que o mundo é assim, né? O mundo é extremamente sedutor. Quando a pessoa está no mundo, ela anda conforme o mundo. Todo mundo é amigo. Ninguém se chateia. Ninguém diz, essa linguagem de vocês. Vocês da Bíblia. Ninguém fala. Não, fulano é gente boa. Por quê? Porque solta junto os palavrões. Porque das mesmas gargalhadas, das porcarias que são faladas. Porque estão nos mesmos lugares. O diabo vai se incomodar com aqueles que andam com ele? Imagina. O diabo vai se incomodar com aqueles que têm o fogo do Espírito Santo. Porque o fogo queima, meu irmão. O fogo de Deus queima o diabo. O fogo de Deus queima o inferno. Ele deseja comer a comida dos porcos. Se o porco para o judeu já era nojento, imagina o farelo do porco, a comida podre do porco. Naquele tempo era assim. Aí vem o versículo 17. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele só lembrou da comida da casa do pai por causa da comida do porco. Quando ele desejou comer comida de porco, foi que ele refletiu na riqueza ou nas riquezas que ele abandonou. Espera aí, na casa do meu pai se come do bom e do melhor. Mata-se um bezerro e faz churrasco. Na casa do meu pai, mata-se o frango. E a gente come o franguinho fresquinho. Na casa do meu pai, o café da manhã é com ovos, porque logo pela manhã tá lá, já tem quantas galinhas pondo ovos. Então na casa do meu pai, na casa do meu pai, na casa do meu pai. Ele agora lembra da casa do pai. Versículo, eu vou ler de novo. Lê comigo, versículo 17. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele lembrou da mesa. Ele lembrou da mesa. Irmãos, a pessoa que aceita Jesus e tem a sua casa espiritual, conhece a sua comida. Sim, porque você conhece a sua comida, sim ou não? Você conhece a comida que você tem. Você vem com confiança à igreja, você sabe que pode trazer um amigo, que ele não vai comer comida estragada. Ele não vai receber um pão podre e diz, não, você está doente porque Deus quer te castigar. Um pão podre. Ele não vai comer comida bichada. Ele sabe que ele vai comer comida da melhor qualidade.
até as repreensões. É o dia do jardim ser podado, para que depois brote de uma forma linda e arrebente as flores, os frutos apareçam. Sim, meu irmão, porque quando a pessoa ouve uma repreensão da palavra de Deus, pode ter certeza que é uma poda. Aquele galho seco cai e aquela parte que chorou, quando a seiva pingou, daqui a pouco vai brotar, e em vez de um broto, vem 2, vem 3. Prosperidade é dom de Deus. Ele agora lembra da mesa da casa do pai. Na casa de meu pai tem abundância de pão. Ou seja, a mesa da casa do meu pai é farta. Irmãos, eu fico impressionada quando a pessoa esfria na fé, como ela despreza a palavra de Deus. O desviado parece que toma nojo. Ele toma nojo da mesa do pai. Santificação incomoda. Santificação, para. A gente tem que aproveitar a vida. Quantos abandonam, irmãos? Abandonam, esfriam na fé, abandonam a igreja. Daqui a pouco o coração é tomado por uma paixão, por uma mulher que não é a sua. Amizades que vão puxar para gastar todo o dinheiro. Ele agora lembra. E agora, ele vai falar uma coisa muito interessante, muito forte. É o 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quantos trabalhadores de meu pai. Ele agora não para de pensar no pai. Porque algumas pessoas, irmãos, não valorizam o Espírito de Deus que habita quando estão firmes na fé. Você está na igreja porque o Espírito de Deus está em você. Porque se você tivesse o espírito do erro, o espírito do mundo, teu coração não queria estar aqui. Ia querer estar lá. Porque quando o coração está em Deus, até o sacrifício que se faz para vir à igreja, para um jejum, para a oração, o relógio de oração, é prazeroso. Você diz: eu vou estar junto do meu pai, eu vou conversar com meu pai. A pessoa tem o maior prazer, irmãos, quando ela está em comunhão com o pai, ela tem o maior prazer em cantar louvores, sim ou não? Caramba, como tem alegria em cantar louvores. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Ele lembra do pai, ele lembra da mesa, ele lembra do pão, mas ele está cheio de fome. Por quê? Porque ele está longe da casa do pai. Por que as pessoas desprezam, irmãos? Porque às vezes a pessoa despreza a Bíblia, despreza a igreja, despreza esse pão maravilhoso, irmãos. Tem gente que é assim: ah, não, eu gosto da igreja, eu amo, gosto, mas enquanto é novidade, depois eu já conheço aquilo tudo, eu já sei aquilo tudo, até durmo no culto. Já sabe. Na tua casa, debaixo do teu telhado, todo dia a comida é novidade? Quantas vezes você come feijão com arroz durante um mês? Quase todo dia, né? Pois é, e não enjoa. Sabe por quê? Porque o teu paladar não precisa de novidade. O teu corpo precisa de sustento. Você não tem de vir à casa de Deus só quando a mensagem é novidade. A igreja tem que mandar um aviso, um comunicado a todos os membros: olha, vem que domingo tem novidade.
Não. Você vem porque é a casa do teu pai. Porque você habita na casa do pai. Você vem porque a comida é a tua comida que te sustenta. Você pode não lembrar o que você comeu no mês passado. Você pode não lembrar o que você comeu semana passada. Mas uma coisa é certa, se você não comesse, não tivesse comido comidinha, feijãozinho, arrozinho, carninha, ovinho, sei lá o que, você não estava de pé. Então, irmãos, ninguém tem de vir à casa de Deus por novidade, tem de vir com prazer, porque é a casa do Pai. Você não tem que abrir a Bíblia só para buscar novidade, você tem que abrir e comer a palavra, porque ela é ela que te sustenta. Quando ele lembrou da comida, foi que ele lembrou do Pai. E lembrando da comida, não tem como não lembrar da casa. Quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão e eu aqui cheio de fome? Ou seja, a casa do meu pai tem uma mesa farta. Tem o dia da repreensão que poda, que tira as nossas arestas para a gente ficar mais bonito, para nós darmos mais frutos para Deus. Tem o dia do colinho, que papai dá carinho à vontade, assim, esse é meu pai, eu sou filho. Tem o dia que você vem na casa do pai e ele te bota boas armas espirituais para você combater todo o mal. Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Só agora ele acorda para ver que foi contra o céu que ele pecou. O pecado contra o céu, irmãos, começa quando a pessoa começa a esfriar na fé e não desperta que os céus estão abertos sobre cada um de nós. A pessoa que aceita Jesus e serve a Cristo, irmãos, ela está debaixo da unção que vem do céu. Os céus estão atentos a cada um de nós. Se você invocar o poder de Deus, Ele derrama. Se você invocar o nome de Jesus, Ele diz: eis-me aqui, meu filho. Por que a pessoa não valoriza, irmãos? Por que as pessoas não valorizam? Meu Deus, o que está acontecendo? Que as pessoas só querem novidade, novidade, novidade. Meu Deus, sai um celular novo, aquele outro já não serve. Meu Deus, sai um não sei o que, sai uma moda, aquela outra já fica de lado. Assim é o mundo, irmãos. E abandona. E os filhos abandonando. Ele abandonou o pai. Abandonou as correções, as repreensões, os mandamentos. Mas ele abandonou o carinho do pai, meu. Ele está longe, ele não tem o amor do pai ali. O pai o ama, mas ele está longe. E aí, a proteção, meu irmão? A proteção do pai ele abandonou. E abandonou a melhor comida. Mas e agora? E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que bom, né, irmãos? Ele voltou. Diga, ele voltou. Que bom que ele voltou, né, irmãos? Quantos não voltam porque perdem a vida? Quantos não têm tempo de voltar para a igreja, irmãos? Porque perderam a vida. Muito triste, irmãos. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, que bom, né, irmãos? Ele agora está falando com o pai de novo. Ele antes falou: eu vou dizer ao meu pai. Ele só pensou no pai, mas agora ele está em frente ao pai. Ele pode falar com o pai e chamar o pai de pai. Então disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a postura, irmãos. A pessoa que esfria na fé, desde um esfriamento, ela nem saiu da igreja, mas ela esfriou na fé. Não tinha amor ao pai, perdeu o amor pelo pai. Já não tinha prazer em vir à igreja. Vinha quase que empurrado, porque sabe. Uma vez encontrei uma senhora desviada. Foi muito engraçado. Falei: minha irmã, volta enquanto é tempo. Ah, sim.
Volta, irmã. Domingo Deus está derramando uma unção tão maravilhosa. Não, eu vou voltar, pastor. Até porque, né? Misericórdia, se a gente não volta, o diabo pega, né? Aí eu falei, a senhora vai voltar com medo do diabo? Não era amor ao pai, era medo do diabo. Vocês estão vendo? Tem que colocar isso numa balança, irmãos. Por que eu sirvo a Deus? Porque Jesus me salvou. Por que eu sirvo a Deus? Porque Jesus entregou a própria vida em meu favor. Por que eu sirvo a Deus? Porque Jesus pagou o maior preço que se podia pagar pela minha vida. Ou seja, ninguém me ama mais do que Ele. Pai, eu pequei, Pai, contra o céu. Meu primeiro pecado foi contra o céu. E depois foi diante de Ti. Pai, pequei contra o céu e perante Ti. Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado Teu filho. 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestir, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Ou seja, ele está descalço, pisando em pedras, se ferindo. O pai não quer o filho, irmãos. Nem os pés podem ficar desprotegidos. Quantas vezes você vê um mendigo pela rua, com os pés grossos, aquele pé enorme de grosso, chega a estar rachado, ele põe aquela placa de pé assim no chão, uma calçada quente, já nem sente mais. Parece que tem ferro no pé. Misericórdia. E o pai disse, não, pega lá um calçado, põe no pé do meu filho. Agora põe a melhor roupa, Trazei depressa a melhor roupa. Pega esse meu filho, leva lá para ele tomar um banho. Vai lá, arruma ele, corta o cabelo dele, faz essa barba. Olha, bota o anel no dedo dele. Porque anel é posição, é grau, é importância, é valor. Põe o anel na mão e põe calçado nos pés. Protege os pezinhos dele. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Eu vou dar uma parada aqui. Primeiro, porque o horário não me permite avançar. E segundo, porque eu quero mostrar para os irmãos. Salomão resumiu todo o conhecimento que ele teve, todo o luxo e toda a vida que ele teve. Ele encerra numa palavra. Eu não vou nem abrir, vocês conhecem. Tudo é vaidade. Irmãos, a vida aqui na terra é passageira. Um dia ela termina para todo ser humano. Para qualquer um, rico ou pobre, famoso ou anônimo, a vida se encerra. Só que depois começa a verdadeira vida. Eternidade. Nos braços do Pai, ou no meio do fogo e enxofre com Satanás e seus demônios. Será que vai estar nos braços do Pai com medo do inferno ou por amor ao Pai? Porque eu creio que esse moço aprendeu a lição. Ele nunca mais vai deixar o amor do Pai, a casa do Pai, a mesa do Pai, a segurança que o Pai oferece. Os valores de cada um. Bom, só a própria pessoa que sabe os valores que ela tem no coração. O que é que para cada um, o que é que tem valor para você? Há pessoas que põem acima de todos os valores uma vida. Ah, meu filho é o meu maior valor. Mas a minha pergunta é, sem o Espírito de Deus na tua vida, você pode guardar o seu filho? Porque os olhos do Senhor é que podem guardar qualquer ser humano. Mesmo que você tivesse com seus olhos em cima dele 24 horas, você não poderia. Você não pode guardar a sua própria vida. Qual é o teu maior valor? Falávamos de valores.
Quais são os seus valores? Quais são os meus valores? Pensa nisso, irmãos, porque sexta-feira eu numa conversa com um grupo de pastores, amigos, irmãos, dos nossos pastores, o Senhor Deus me fez lembrar de um versículo. Eu não vou abrir agora lá, está em Apocalipse 2:4, que diz assim: foi o Senhor Jesus falando com a primeira das 7 igrejas da Ásia, quando Jesus falou com Éfeso. Jesus se dirigiu àquela igreja e depois de ter tecido os elogios, vamos dizer assim, de ter mostrado que ele estava contemplando aquela igreja. Quando chega no versículo 4, ele diz assim: mas tenho porém contra ti. Aí assusta. O próprio Jesus dizendo: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Isso é para pesar no nosso coração, irmãos. Então agora abre lá para você ler isso. Por que isso, pastor? Porque o que você vai ouvir, se não sair do púlpito, se não sair da palavra, da Bíblia, você não precisa ouvir não, meu irmão. Fuja de onde a palavra não está sendo pregada. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Então vamos lá. Tenho, porém, contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Tem traduções que dizem a primeira caridade, mas a palavra é amor. Olha o que Jesus, são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu tenho, porém, contra ti. Depois que ele faz os elogios, nos 3 primeiros versículos, você vê que Jesus, ele mostra que ele reconhece o sofrimento da pessoa por ele, as lutas, que a igreja primitiva cresceu embaixo de muitas perseguições violentas, de mortes. Muitos dos apóstolos foram mortos, estupidamente assassinados, violentamente. Mas chega esse versículo 4, Jesus diz: tenho, porém, contra ti. Irmão, irmã, se você não crê que a palavra de Deus é viva e que ela é para os nossos dias, então, com carinho, não sei o que você está fazendo aqui. Ou melhor, o que você faz, né, no meio cristão. Por quê? A palavra de Deus, ela é viva, irmãos, para todos os tempos. Pessoas leigas e pessoas que até se acham, dizem: a Bíblia é um livro arcaico, um livro velho. Não, meu. Os olhos de Deus estão sobre a palavra dele para velar pelo que está escrito. Tanto que, quando alguém abre o coração ao ouvir a palavra e aceita Jesus, a primeira coisa que acontece, a paz vem ao coração, provando que Jesus está ali presente. Ele acabou de entrar naquele coração. Quando se fala um pouquinho de cura, se um coração se abre, logo alguém é curado. Doenças desaparecem. Então, irmãos, vamos a esse despertamento. A vida é simples, as coisas de Deus são simples, as pessoas se complicam demais. Então Jesus, depois de elogiar a igreja, mostrando que reconhecia as suas lutas, as suas batalhas para segui-lo, para viver a fé na sua palavra, ele diz: eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, há uma inclinação para um costume, após algum tempo, em quase todos os setores. Uma pessoa com 10 anos de emprego não age como agia na primeira semana. Caramba, o primeiro emprego é uma alegria tremenda. A pessoa, quando inicia um curso que ela desejava muito, puxa vida, ela não se contém de tanta alegria de estar ali, de estar, né, se realizando. O casamento, quando a pessoa casa por amor e ela realmente tem a consciência do valor do casamento, caramba, não precisa dizer o nome do início de um casamento, qual é a nomenclatura? Lua de mel. Lua de mel. Então, a lua aparece de noite estão lá no mel. De dia está trabalhando e batalhando. Mas enfim, essa é a realidade. Só que com o passar do tempo, o que acontece, irmãos? Acontece exatamente que a pessoa ela não percebe, não é tão perceptiva, tão ligada, e ela vai esfriando ou se acomodando. E aí vem o quê? O costume. E aí vem o quê? Pode vir um esfriamento e vir até o desprezo. E é um perigo, irmãos. Então isso acontece. A pessoa, já tenho 15 anos de evangelho. Para. Eu tenho 30 anos de evangelho. Para. Seja filho. Seja filho. Seja filho. Seja filho. E aí?
Então eu falava sobre o filho pródigo. Por quê? Porque bastou que ele se iludisse com o mundo para deixar o mundo dominar o seu coração e seduzi-lo. Pela parábola que Jesus falou, Jesus criou uma parábola. Uma parábola é uma história fictícia que vai trazer uma realidade. Então Jesus quis despertar aquelas pessoas e os seus discípulos para mostrar o que são valores dentro de uma pessoa. Aquilo a que você atribui um grande valor, você tem um cuidado tremendo com aquilo. Uma coisa é quando a pessoa acabou de tirar um carro de uma loja, outra coisa é quando o carro está com 20 anos. Ninguém fica mais 20 anos com o carro. Antigamente ficava 10 anos, já é difícil. Já é difícil uma pessoa ficar 10 anos com o carro. Normalmente fica quando não pode trocar. Então vamos lá. Então, o amor, o zelo, o cuidado, a dedicação, tudo isso sofre mudanças. E aí, então vamos despertar, irmãos. Por quê? Gente, nós sabemos, temos a consciência. A não ser alguém que está chegando agora. Temos aqui alguns novos convertidos. Domingo passado, por exemplo, algumas pessoas aceitaram Jesus, não é? Então essas pessoas agora estão começando essa caminhada de fé para conhecerem bem a Jesus, para servi-lo da melhor forma possível. Mas o que está acontecendo, irmãos? O que acontece é um esfriamento, o que acontece é uma sonolência, o que acontece são distrações e até o desvio. Mas a pessoa desvia dentro da igreja, irmão. Ela está dentro da igreja, mas ela está desviada. Quantas pessoas em uma semana não sabem qual foi a mensagem da semana passada? E deixa eu ver, aí ficam trabalhando com a mente, com o raciocínio, não conseguem lembrar, sabe por quê? Cochilaram bastante no culto, visualizaram bastante o que está à volta, o que estava acontecendo. Deixa eu ver, o obreiro está encostado na parede. Eita, obreiro, aquele lá está com sono, cara de sono. E a obreira, caramba, acho que a obreira saiu apressada, ela nem um batom passou hoje. Não, tem gente que parece que participa de culto desse jeito. E aí? Salomão falou coisas extraordinárias. Salomão, no início do seu reino, ele diz a palavra que ele se esforçou pelo seu reino. Aliás, esse foi o tema durante 15 dias aqui, os primeiros 15 dias de janeiro, foi o esforço de Salomão pelo seu reino. E reino que ele recebeu por herança. O trono era sucessório, então simplesmente ele assumiu o trono do pai. Já assumiu um trono pronto, teria que construir o templo, mas já estava no trono, estava ali entronizado. E diz a palavra que ele se esforçou pelo seu reino. E aí, na sua sabedoria, ele escreveu alguns salmos, escreveu provérbios, escreveu Eclesiastes e Cantares. Mas um versículo de um provérbio, melhor dizendo, do livro de Provérbios, fala muito, irmãos, sobre o que nós estamos ouvindo hoje. Abra lá em Provérbios 5, versículo 14. Leia comigo. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Que isso? Salomão está dizendo, eu estava dentro da igreja e quase eu cheguei à ruína total. Quase que eu cheguei ao fim dentro da congregação. Que isso, pastor? Lê de novo. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação. Pastor, então essa congregação não serve para nada. Ah, é? Então lê o 13. Vai, lê o 13. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres. Pega a sua Bíblia e segura na sua mão. Pega a sua Bíblia e segura assim. Olha para ela. E diz, aqui estão 66 livros. Aí estão os teus mestres. Aí estão os teus mestres. Aí estão os teus mestres. Os mestres da vida estão aqui. Os ensinamentos de Deus. Através do Antigo Testamento, através do Novo Testamento. Nas mais diversas partes. Aqui tem tudo que precisamos. E o Espírito de Deus para operar.
A questão é, eu estou vivendo a minha vida espiritual? Eu dou atenção a Deus? Como é que eu estou servindo? Uma coisa é um casamento na primeira semana, no primeiro mês e no primeiro ano. Depende. Ou até depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos. A gente cansa de ouvir. No início do casamento, caramba, vamos lá. Caramba, meu Deus do céu. Namoro então, que melação, né? Amor. Cheio de dedo. Né? Sim ou não? Vai 10 vezes no espelho para ver como é que tá. Cheiro bafo. Como é que você se preparava para os primeiros cultos da sua vida? Qual era a alegria que você tinha de estar na casa de Deus quando você se converteu? Seja sincero. O teu primeiro amor. O teu primeiro amor não é o primeiro namorado, meu irmão. Quando o amor despertou para Deus. Quando você descobriu, irmãos, a descoberta, as revelações da palavra de Deus. É demais, são fantásticos. As revelações são fantásticas. Mas aí o que acontece? Canso de ouvir isso. O obreiro vai ceder a Bíblia para quem está visitando a igreja. O obreiro vai lá gentilmente, aqui, pode ficar lendo a minha Bíblia. Já conheço. E alguns, né? Olha, eu sei tudo que está na Bíblia. Eu perguntei no culto das 7. Quantas vezes você come por dia? Vários. Cada refeição que você faz, uma é diferente da outra? Não. Não. Quantas vezes você come feijão com arroz? Uma vez na vida? Quantas vezes você come a comida da sua casa? E cada vez que você come é para sentir o sabor? Nem sempre. A gente procura sentir o sabor quando é novidade. Depois se come mesmo é para matar a fome. Vamos ser realistas. Irmãos, esse é o problema. Irmãos, o cristão tem que despertar. A vida espiritual, meu irmão, é uma vida de avivamento, é uma vida de despertamento, é uma vida de amor a Deus, é uma vida de novidade. Que isso? Aquela palavra que eu já li 500 vezes, ela pode me dar uma bênção hoje. Ela pode me dar uma bênção hoje, ela pode te dar uma bênção hoje. Você lembra um dia que você ouviu uma pregação e foi curado? Alguém lembra? Pois aquela mesma palavra pode voltar a curar hoje, ou a você ou alguém outra pessoa. Por quê? Porque ela continua viva. Irmãos, os olhos de Deus estão sobre o seu povo. Eu falei hoje sobre o filho pródigo, sabe por quê, irmãos? Os valores que ele guardou no seu coração, ou que ele deixou entrar. Eu imagino pelo estilo de vida que ele levava, filho de fazendeiro, era uma fazenda. Eu imagino que aquele estilo de vida, naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha revista, não tinha uma literatura para ele contemplar a cidade grande. Eu acredito que alguém visitava a sua fazenda e fazia comentários sobre o brilho da cidade grande, sobre os prazeres da noite. E eu acredito que aquele jovem escutava aquilo e se imaginava naquela cidade. Tudo é festa, tudo é bonito, tudo é prazer. Estou eu aqui ralando, cuidando de bicho. Na época não tinha tecnologia nenhuma, ordenhando vaca, e puxa a teta de vaca, e puxa a teta de cabra, e fica lá e recolhe o leite, ajuda lá. Ou então dá ordem para o empregado, dá ordem para outro, papai faz aquilo, vai aqui, vai aqui, vai ali. Estou cheio disso, estou cheio, estou cansado dessa vida. Abre lá em Lucas capítulo 15. Versículo 11, o título é A Parábola do Filho Pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Dá uma paradinha aqui, já começa aqui, né, irmãos? Caramba, espera a partida do pai para desfrutar da herança, acorda. Sim ou não? É direito sucessório, ninguém vai tirar não, fica calmo. Pai, me dá parte dos bens que me pertence. O caçula.
e repartiu, e ele repartiu entre eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então está aqui, irmãos. Bom, irmãos, o que eu falei, eu tenho de falar agora e literalmente reiterar com um peso de consciência. Porque, irmãos, o que a gente encontra de pessoas desviadas hoje não é brincadeira. Mas o problema são os desviados que estão dentro das igrejas, irmãos. A pessoa está dentro da igreja e ela esfriou na fé completamente. No início da sua conversão, quando entendeu a palavra, caramba, quando começava um sintoma, epa, Jesus só sofreu lá na cruz por mim, sofreu as minhas enfermidades. Vamos lá, Jesus, no teu nome. Olha aqui, sintoma, sai daqui, tal, em nome de Jesus. E alimentava a fé e saía tranquilo. E se não saísse, não é pecado buscar ajuda médica. Pecado é você se entregar ao mal, ao sofrimento, seja lá o que for. Mas a primeira coisa que acontecia era um despertamento da fé, na hora. Já usava o poder da fé. Com o passar do tempo, as pessoas não fazem isso. Vem um adormecimento, acomodação e tal. Irmãos, ele parte para uma terra longínqua. Às vezes a pessoa está dentro do culto, irmãos, mas o coração dela está adormecido, os pensamentos estão já com o trabalho da semana. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer depois? Já está longe. Irmãos, tem que haver um despertamento, igreja. Nós temos de aprender a viver da fé em cada amanhecer. Enquanto você está dormindo, Papai do céu está cuidando. Se Jesus voltar e você estiver fisicamente dormindo, fica tranquilo. Jesus te apoia bonitinho e te leva. Agora, e se o coração estiver adormecido, irmãos? Estiver distante? Primeira coisa que aconteceu com esse moço, irmãos, é que ele não levou em conta o amor do pai. Ele tem um pai amoroso, amorosíssimo. Você sabe do fim da história, pelo abraço que o pai dá nele quando ele vem maltrapilho, todo arrebentado, sujo, esmulambado, depois de ter gastou tudo, perdeu tudo, desfez de tudo, arrebentou com tudo, volta ele sujo, maltrapilho, fedido, descalço. O pai corre, pendura no pescoço dele, abraça. Ele tem um pai amoroso. Irmãos, a pessoa que chega para Jesus, às vezes chega, irmãos, alcoolizada. Se não chegou alcoolizada, era alcoólatra. Muitos anos viveu fedendo a bebida. A pessoa chega para Jesus com um bafo de nicotina, chega com palavrão na boca e aceita Jesus e ele recebe como filho. A pessoa vem para Jesus e ele aceita, recebe como filho. João 1,12, João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A pessoa chega com a vida podre. A pessoa chega na lama. A pessoa chega, ela é orgulhosa pelo que ela sabe, pelo que ela conquistou. Outros chegam, estão lá num pecadão violento. Aceita Jesus, filho. Então a primeira coisa, irmãos, é despertar para o amor de Deus, o amor. Aí descobre o que Jesus fez no Calvário e diz: eu estou incluso nesse sacrifício, eu fui incluído nele. Meu Deus, o que é isso? Eu só sou salva porque Jesus deu a vida por mim, porque ele foi lá no Calvário. Esse filho abandonou o amor do pai. O maior valor que um ser humano conquista neste mundo é a sua salvação, porque Deus amou e quis livrar do inferno. O pai quer aquela vida com ele eternamente. O segundo grande valor que esse moço deixou foi a casa do pai. Ele deixou a casa. Irmãos, uma pessoa quando deixa a igreja, o coração dela já estava longe há muito tempo. Quando a pessoa chega a abandonar a igreja, ou um esfriamento tomou conta há muito tempo, ou as distrações, ou os embaraços, e o coração foi arrebatado lá para fora. Que isso? Salomão disse: quase me achei em toda ruína,
quase cheguei na ruína de tudo, no meio da congregação e do ajuntamento. Por quê? Porque eu não dei ouvidos aos meus ensinadores. Nós temos de nos preparar para um culto, irmãos. Nós devemos ter o prazer daquela expectativa do domingo. Vamos falar deste horário. Você tem aquele prazer de logo para tomar aquela chuveirada, já separou a roupa, ou já tem em mente a roupa que você vai vestir para vir para o culto. E você vai tomar o seu café ou não vai, não sei, cada um do seu jeito. Mas aí, vamos lá, toma o café e tal. Agora, pessoal, vamos para a casa do Pai. Isso mesmo, vamos para a casa do Pai. Fulano, está na hora, vamos para o culto, vamos embora. Só falta dizer que fardo. Por quê? Porque eu sei da minha obrigação. Por quê? Porque é um dever, eu tenho que servir a Deus. Tem gente que está assim, meu irmão. Está cumprindo a obrigação. Para, meu irmão. Deus não vai querer nada disso, Ele não está aceitando nada disso. Imagina marido e mulher, se for cumprir a obrigação em cima do leito. Ô, meu irmão, vamos despertar. Imagina se todo dia vai para o trabalho empurrando um fardo, porque é obrigação para ter um salário. Temos que aprender a fazer da vida o prazer, verdadeiramente, de servir a Deus em tudo. Então o meu trabalho faz parte da missão da minha vida. Então eu trabalho com prazer. Cuido da minha família, porque missão que Deus me deu, faço com prazer. E vir à casa de Deus. Então, irmãos, esse moço, o maior valor dele era o amor do Pai. Ele simplesmente, meu irmão, jogou para o alto o amor do Pai. Ele abandonou o pai e o irmão assim, gratuitamente. Quero viver a vida, eu quero aproveitar a vida. E ele vai para longe, mas para longe. Eu quero ir longe, sabe por quê? Porque o pai, estou cansado e faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. Tem gente que vive assim. Ai, vou para o culto. E aí, lá vem repreensão. Lá vem cuidado com o pecado. Sai do pecado. Que olha isso, que olha aquilo. Como é feliz, irmãos. Como é feliz quem tem um pai e uma mãe que repreende. Como é feliz quem tem alguém que oriente. Como é feliz quem tem alguém que desperte, que diga, acorda. Ei, acorda. Vamos lá. E aí? Aí ele vai para uma terra longe. Então ele deixa a casa. Quando ele deixa a casa, obviamente ele deixou a mesa. Que isso? Vamos lá. Versículo 12. Estamos revendo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Aqui eu vou fazer um resuminho, porque, como eu disse, foi o culto das 7. Mas está queimando meu coração para dizer isso, irmãos. Por quê? Primeiro, pelo número de desviados que estão aí fora no mundo. Segundo, pela sonolência que está no meio do povo de Deus. Vamos lá, irmãos. Muita gente está sim, literalmente no costume religioso. Culto, aleluia, glória a Deus, já fiz isso, já fiz aquilo. Para. Ele agora, o dinheiro dele acaba. Irmãos, a nossa vida se resume em plantação e colheita. Muita gente que se afasta de Deus e se afasta da igreja, ainda fica um tempo bem. A pessoa diz assim, acha interessante. Dia desse o Vinícius estava me contando, o Obreu Vinícius, de quem eu falei domingo passado, estava me contando que ele encontrou um colega de trabalho, que já não está trabalhando há muito tempo lá, e ele encontrou esse amigo e disse, e ele é de Jesus, e ele disse, oi, tal, depois dos cumprimentos e tal. E aí, e você? Eu estou um pouco afastado. Afastado? Vamos lá. Você está desviado? Estou desviado. Não, mas eu estou bem. Eu estou bem. Aí o Vinícius virou para ele e disse, sabe por que você está bem? Porque você ainda está fazendo alguma colheita do que você plantou lá atrás. Mas você agora está plantando o quê? Então pensa no que você vai colher lá na frente. E botou o menino para pensar, o Vinícius. Falei, glória a Deus. Muito boa palavra. Porque esse filho pródigo, ele ainda estava gastando, meu irmão. Tem gente que sai da igreja,
abandona o amor de Deus, está sonolento, depois esfria, mas ainda tem boa saúde, ainda tem paz no coração, ainda sente alegria. Daqui a pouco isso tudo começa a esfriar, acabar. Vai gastando, gastando, gastando e acabou. Acabou. Pior é quando vem o buraco, meu irmão. Porque uma coisa é cair, outra é recair. Uma coisa é a pessoa não conhecer, a outra é abandonar. Ter a casa cheia de Deus e depois esvaziar a casa por conta própria. Ou seja, eu não quero. Foi o que esse menino fez, esse pródigo. Ele vai para uma terra longínqua, vai para muito longe. Estou cansado, por quê? Vou para a igreja, chego lá, isso é pecado. Isso é pecado, olha o pecado. O salário do pecado é a morte. Blá, blá, blá. Ó. Tá assim, meu irmão. Tá assim. Aí sabe o que acontece? O que Paulo falou a Timóteo. Começa a andar de igreja em igreja, buscando o quê? O que querem ouvir. Não é bem assim. Não, chega. Não. Onde é que as pessoas vão entender, meu irmão? São 66 livros. Onde Deus quiser falar, Ele vai falar. O que Ele quiser falar, Ele vai falar. E como diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí? Ele agora está numa terra longínqua e perdeu, não tem mais nada. Ele gastou tudo. Agora ele vai colher o que ele plantou depois que abandonou o pai. Porque ele abandonou o amor do pai, ele abandonou a casa do pai, ele abandonou o conforto da casa, ele abandonou o quê? A mesa. A mesa. Você está pensando que você vai encontrar a revelação da palavra conversando com conversas naturais no mundo? Vai não, meu irmão. Você está pensando que você vai receber o derramar do Espírito Santo com conversas naturais? Não vai não, minha irmã. Não vai não. Não vai não. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu estou ali no meio. Mas temos que estar falando dele, ou seja, na palavra. Na palavra. Não tem mais nada. Ele gastou tudo. Agora ele vai colher o que ele plantou depois que abandonou o pai. Porque ele abandonou o amor do pai, ele abandonou a casa do pai, ele abandonou o conforto da casa, ele abandonou o quê? A mesa. A mesa. Você está pensando que você vai encontrar a revelação da palavra conversando com conversas naturais no mundo? Vai não, meu irmão. Você está pensando que você vai receber o derramar do Espírito Santo com conversas naturais? Não vai não, minha irmã. Não vai não. Não vai não. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu estou ali no meio. Mas temos que estar falando dele, ou seja, na palavra. Na palavra. E aí? Então vou te mostrar. Marca essa página aqui para a gente não demorar. E vai comigo em 1 Pedro, rapidinho. 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Capítulo 4, versículo 11. Rapidinho, todo mundo achou? Pega a primeira parte, o que é que diz? Se alguém falar, dá uma paradinha. Só esse ponto e vírgula? Tem um ponto e vírgula? Então pega só essa primeira parte e repete. Se alguém falar... Vou te fazer uma pergunta. No seu local de trabalho, você consegue praticar isso? Do seu local de trabalho, você consegue praticar isso? Você trabalha no hospital público, você consegue praticar isso? Eu estou conversando. Todo mundo fala na palavra. Todo mundo fala. Todo mundo fala na palavra. Você vai na padaria logo pela manhã comprar seu pãozinho. Vamos voltar aos velhos tempos. Você foi lá na padaria comprar seu pãozinho. O padeiro te recebe, ó, bênção de Deus. O dono da padaria já diz, né? Entra, bênção. Se ele não inflamar o teu coração, olha, cuidado, quando você sair ali, olha para o lado e para o outro, porque ouve isso, ouve aquilo. Sim ou não? Lê de novo esse pedacinho, vai. Pois é, irmão, tem gente que não aguenta isso.
O pródigo não aguentou ouvir o pai, porque o pai certamente: filho, filho, filhão, você é meu filho, se santifica. Você é meu filho, não se suja. Você é meu filho, quero você limpinho, sem pecado. Filho, você é meu filho, cumpra com os seus deveres para honrar o seu pai. Ah, estou cansado de ser mandado pelo meu pai. É toda hora, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Esse é o problema do cristão que não quer atender a palavra de Deus. Aí começa a andar de igreja em igreja, onde ele vai procurando pregações que satisfaçam os seus desejos, os seus anseios, que cheguem de encontro ao que ele quer. Está assim, meu irmão. Ah, porque não, a igreja é boa, poder tem cura, tem libertação, mas também você escuta demais, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. E olha o dízimo, olha o dízimo. Aí ele foi para longe, ele foi para longe do pai, para não ouvir o que ele tinha de ouvir, para não viver debaixo de quê? De ordens, de mandamentos. Ele vai para muito longe porque ele quer fazer tudo que ele tem vontade. E se ele estiver perto, vai chegar aos ouvidos do pai. Alguém vai chegar e vai contar. Então ele vai para longe. Vai para longe. E aí ele começa e gasta. Acabou, o dinheiro acabou. Acabou o dinheiro. Irmãos, ninguém pode mudar isso. A lei é: plantou, colhe. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A colheita é a espécie da semeadura. A semeadura vai levar à colheita. A espécie é a mesma. O salário do pecado é a morte. A obediência a Deus é a bênção. Mas o filho está cansado de ser mandado. Ele está cansado de ouvir: não faça, faça, não faça, faça, não faça, não aguenta mais ouvir. Então ele quer ir para bem longe. Eu quero fazer tudo que eu tenho vontade. E aí, bom, agora ele vai buscar um emprego. E aí você sabe, vou dar uma acelerada aqui, versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Como eu já disse pela manhã, o porco para o judeu é considerado um animal imundo. Seria o emprego mais deprimente, seria o emprego assim. O judeu não come carne de porco. Era considerado imundo. Ele só encontra esse emprego para cuidar de porco. E aí? Então vamos lá. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então dá uma paradinha. Irmãos, infelizmente há pessoas que só despertam. Estou falando de pessoas que se afastam de Deus. Estou falando de pessoas que esfriam na oração. Eu não estou propriamente falando quem está desviado no mundo. Eu disse e volto a dizer: muita gente se desvia dentro da igreja. Leva uma vida rotineira religiosa, mas a fé está longe, está adormecida. A alegria de servir a Deus ficou no primeiro período, na primeira fase. O prazer de andar com Deus virou costume de um casamento de muitos anos, em que só há costume. E quando ele deseja comer, porque ele está com fome, a fome vem, irmãos. Às vezes a pessoa cai no esfriamento espiritual e ela não consegue a fé, porque ela já conhece a palavra. Ela não faz da palavra uma novidade na vida dela. Porque uma coisa é a novidade daquilo que se queria muito. Outra coisa é ter aquilo há muitos anos. E virou costume. E aí? Ele quer comer a comida do porco, mas nem isso ele pode. Só agora é que a ficha cai. Ele diz: ei, quantos trabalhadores do meu pai? Agora ele lembra do pai.
E ele lembra de quê? Ele lembra da mesa, do pão que está à mesa do pai dele. De vez em quando eu escuto, como um desses dias alguém chegou e disse: pastor, depois que saíram da igreja, andaram em 5 igrejas, e um dia desse, num desabafo, disseram: é aquela palavra. Meu irmão, a palavra é uma só, é Jesus. Só que exatamente por Jesus que nós devemos atender em tudo quanto Ele nos mostra. Sim é sim, não é não. O salário do pecado é a morte, vai continuar sendo até a volta de Jesus, até que tudo se encerre, o juízo final. Bênção é bênção, e vai ser bênção até Jesus voltar. Deus fez um pacto com Noé. Quando cai temporal, assim, o pessoal fica apavorado. Não, infelizmente, a má administração do planeta, o ser humano destruiu o planeta. Essa é a realidade. Tem hora que a terra não consegue beber as águas da chuva, porque Deus não criou o asfalto. Então vamos à realidade. E essa falta de ordem, mas enfim, o que acontece? Deus fez um pacto com Noé e disse: Noé, enquanto durar a vida, enquanto não acabar tudo, sol e chuva haverá verão, inverno, outono, primavera, ou seja, as estações vão continuar, e nunca mais eu destruirei a terra pelo dilúvio. E colocarei um arco como sinal deste pacto, que é o arco-íris, que hoje tem uma simbologia aí que não tem nada a ver. O arco-íris, aquele arco lindo e colorido que de vez até hoje aparece, que um dia desse apareceu aqui atrás, estava um arco lindo, 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 lindo. É o pacto de Deus. Deus diz: todas as vezes que eu vir o arco, eu vou lembrar desse pacto que eu fiz. Meu irmão, feliz é quem dá atenção à palavra e sabe que os olhos de Deus estão sobre a palavra dia e noite. Deus diz em Malaquias que há um memorial diante dele para os que temem a Deus. Ou seja, você tem temor, Deus está dizendo: eu estou de olho na minha palavra para fazer cumprir na tua vida. Está lá em Malaquias 3,16, você vem em casa. E há um memorial diante dele para os que temem. Ou seja, Deus está dizendo: eu não tiro os meus olhos da minha palavra. Irmão, Deus é fiel àquilo que Ele diz, àquilo que Ele fala. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Agora a palavra sai, um está dormindo. A palavra sai, o outro está pensando na casa. A palavra sai, o outro está pensando no que vai fazer essa semana. Tem gente que ainda não almoçou hoje, está pensando no almoço de sábado. Acorda. Vamos ser realistas. Jesus ensina e a gente não aprende a viver momento, viver cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele disse: não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai trazer suas lutas e problemas. Se preocupa com hoje. Não está escrito? Então vamos despertar, igreja. Até porque ninguém sabe se vai chegar amanhã, meu Deus do céu. Ô pastor, você sabe se Jesus vai voltar hoje? Se Ele vai voltar daqui a 100 anos? Daqui a 1000 anos? Você não sabe? Eu não sei. Então, irmãos, a gente vive tudo errado. A verdade é essa, está tudo errado. Está tudo errado. Tem muito pródigo dentro da igreja, meu irmão, porque se iludiu, porque se enganou, porque se enfraqueceu. Porque enfraqueceu, desperta, igreja. E aí, bom, aí o que aconteceu? Aí ele cai em si, quando ele acorda. Ele só acorda quando ele está morrendo de fome. Ele diz: levantar-me e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele agora reconhece que o primeiro pecado foi contra Deus, contra o céu, e depois contra o seu pai. Pai, eu vou dizer, eu pequei contra o céu. Irmãos, todo pecado primeiro é contra Deus, seja ele qual for. Todo pecado primeiro é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Porque pecado é errar o alvo, é não praticar a palavra. Pecado é passar por cima da palavra que você já conhece. Pecado é não despertar para servir a Deus. Mas e aí? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Olha, que diferença, né? Pai, me dá parte dos meus bens que eu vou viver minha vida. Aí eu vou voltar e dizer: Pai,
que eu seja ao menos um empregado. Por quê? Porque os empregados do meu pai são tratados com dignidade. Os empregados do meu pai comem pão à mesa. Eu estou aqui querendo comer comida de porco. Sabe qual é a comida do porco, meu irmão? É o pecado. A carne pede o pecado. É a comida do porco. A carne quer o pecado. Mas a consciência, né? Mas eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus. Eu pequei contra a minha família, eu pequei contra a minha mulher, eu pequei contra a consciência, meu irmão. O pecado é a comida do porco. No início, a comida não era do porco. Enquanto tinha dinheiro, as seduções. Enquanto tem paz no coração, não quer voltar para Jesus. Enquanto está se embaraçando com, né, muitos trabalhos, está ganhando muito bem, né, meu irmão? Imagina parar para participar de culto, imagina. Eu fico impressionado, irmão. O ser humano é tão inteligente, Deus fez tão inteligente, todo mundo raciocina. Caramba, a pessoa vai viver 120 anos se tiver fé, e depois vai partir para a eternidade. E aí? Deixou de servir a Cristo e vai para o inferno? Comeu estrogonofe, depois vai para o inferno. Comer verme? Não, pensa direitinho, por favor. Pensa comigo, vai. Tem gente que está na 5ª faculdade. 5ª. Eu sou favorável, todo mundo deveria fazer uma faculdade. Agora 5? Tem gente que está na 5ª faculdade. Tem alguém aqui que está na 3ª. E não tem tempo de servir a Cristo doente, você nem aparece na igreja, porque não tem tempo. Tá bom. Pega os 3 diplomas. Faz a pós, faz mestrado, faz doutorado, faz o pós-doutorado. Depois pega essa diplomada toda, entrega para Jesus. Vai lá, entrega para Jesus. Entrega para Jesus. Vê se ele recebe. Será que ele vai receber? Ele vai receber? Ainda vai levar você para um lugar especial. Esse aqui é muito graduado. E é capaz de separar anjos elitizados. Não, o anjo tem que ser poliglota, meu irmão. Sim ou não? Só ele fala 5 idiomas, então só serve o anjo com carinho, meu irmão. Não vai valer nada, meu irmão. Não vai valer nada. O que você ganhou aqui na terra não vai valer nada. Chega lá com os seus troféus, vai. Chega com as tuas estrelinhas. Opa, chega! Vai apresentar Jesus. Teria sido melhor ser porteiro da casa de Deus do que ser pós-doutorado e ter 3 mestrados e ir parar no inferno. Acorda. Eu tenho aqui, quem está na 3ª faculdade, eu perguntei, você tem juízo? E aí, está chateado comigo? Pode ficar chateado, dia do juízo dá contas a Deus, eu vou dar. E se me perguntavam, eu falaria de novo. Chega perto de mim que eu falo outra vez. Você bebeu o juízo. Teu juízo está indo para o ralo. Para o ralo. Sabe por quê? Jesus volta a qualquer momento. O que você tem para dar a ele? Nada. Gente que chegou na igreja com doença grave, Jesus curou. Gente que chegou desempregada e Jesus abriu porta. Acorda. Desperta. Desperta. Cá entre nós, irmãos, a disputa de status é grande, né? Hoje o que mais se escuta é isso. Né? Acorda. Pode valer aqui. Passou, meu irmão. Não vale nada. 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 Vezes nada. Senhor, lá na terra eu fui general. E aqui, meu filho, nem soldado você é. Por quê? Porque você não me serviu no meu exército. Eu abri as inscrições, arregimentei a população da terra. Eu tenho aqui uma relação de nomes. Eu não achei o seu nome aqui. Você não é meu soldado. Não, senhor, eu sou general. Aqui você não é soldado. Eu vou parar por aqui e vou resumir o resto da história para quem está chegando. O filho volta. Pode imaginar a trajetória?
O que ele tinha conquistado, ele perdeu. As poucas roupas que tinha, vendeu para comer na volta. Vendeu até o chinelo velho. E aí, pede carona daqui, pede carona dali, e monta um jumentinho aqui, vai não sei quem, chega lá. O pai corre, quando vê o filho, sai correndo, abraça o filho, beija aquele filho, traz o filho, chama os empregados e manda fazer uma festa, e vira para o empregado de confiança e diz: olha, leva meu filho para tomar um banho, bota um perfumezinho no meu filho, põe uma roupa nele, procura a melhor roupa, vai a melhor roupa. Não é a grife mais famosa, é a roupa de qualidade. Coloca um calçado. Vai cuidar do pezinho, meu filho. Agora você vai para a festa, amanhã você vai para o podólogo. E aí disse: matem um bezerro cevado e vamos fazer um tremendo churrasco de carne tenra, porque eu quero uma festa. E aí ele manda que todo mundo chame a turma, chame os vizinhos e chame os músicos, e tem festa, e a música está tocando, e está todo mundo dançando, e o churrasco está acontecendo, e o filho mais velho chega. Que festa é essa? Eu não fui convidado. Festa na minha casa. Uma festa na minha casa. E ele vira para o empregado: vem cá, você sabe que festa é essa? O que deu no papai? Papai não é de fazer festa? Uma festa dessa? Você não está sabendo? O seu irmão voltou. O quê? O quê? Aquele depravado, aquele sujo. O quê? Teu pai está fazendo uma festa, mas uma festança para ele. Entra lá, vai para... Eu? Aí o pai vai lá fora: filho, entra. Não, vai entrar não. Filho, entra. Não, vai entrar não. Filho, entra. Não vou, meu pai. Eu trabalho feito empregado. Eu sou teu filho. Todo dia eu acordo de madrugada, eu vou lá ajudar a ordenhar as vacas, eu vou orientar empregado daqui, orientar empregado dali. Eu estou sempre tomando conta para o senhor não ter prejuízo nenhum, pai. O senhor nunca me deu nenhum cabritinho, pai. Agora o senhor faz uma festa dessa para esse meu irmão desnaturado. Filho, tudo isso aqui é teu. Você não pegou o cabritinho, você nunca quis, você não sabe tomar posse da bênção. Para terminar, irmãos, por que deixar o primeiro amor? Pensa direitinho. Por que não acender a chama? Quem aqui tem 50 anos de casamento? 50. Quem tem 40? Ou mais de 40? Quem tem 20? Mais de 20? 20, mais de 20. Quem tem 15? Mais de 15. Quem tem 10? Mais de 10. Mas assim, quem tem 5? Mais de 5. Por que não volta à prática dos primeiros dias? Por que não? Por que não? Por que você não abre a Bíblia e diz assim: Senhor, o Senhor é a razão da minha vida. Eu vou ler a mesma palavra que eu li 50 vezes, mas eu sei que o Senhor está falando comigo. Por que não, irmãos? Por que não preparar, já separar dentro do coração, da mente, já aquela roupa que eu vou no domingo? Puxa vida, vou me esforçar. Eu vou vencer o cansaço. Ao menos no dia da Santa Ceia eu vou no primeiro culto. Deus não leva isso em conta. Irmãos. Tem gente que chega no culto das 18, sabe que horas? 18h40. Dez para as 7. 18h50. E depois vai embora tranquilo. Gente que vai tranquilo já. Oh, glória a Deus, participei do culto. Aleluia. Deixa eu só mostrar para vocês, para a gente terminar, que a hora está avançada. É aquela palavra de Salomão em 2 Crônicas 1. 2 Crônicas 1, só isso. 2 Crônicas. Nós começamos com Salomão e vamos terminar com Salomão em 2 Crônicas 1. Quem vai ler comigo?
Salomão, filho de Davi, e o Senhor Deus, e Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. Quando Jesus começou a anunciar, começou a pregar, ele, logo que levantou os apóstolos, ele mandou os discípulos pregarem o seguinte: ide e dizei, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, chega de ser súdito do pecado e do diabo, agora vocês vão reinar. Que tal, irmãos, um esforço por esse reino?